Olá, está começando mais um programa São Paulo Brasil. E hoje eu recebo o infectologista, coordenador de controle de doenças da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, Marcos Boulos. Tudo bem, doutor? Tudo bem, tudo bem. Bom, o senhor é um dos mais respeitados infectologistas do país, mas pouco se fala da carreira do senhor da mídia. Explica um pouquinho como que começou a carreira do senhor na medicina, mais especificamente depois nessa área da infectologia. Bem, eu sou formado em medicina pela Faculdade de Medicina da PUC de Sorocaba em 1972. A partir daí eu vim fazer residência de infectologia no Hospital das Clínicas, da USP, e ali fiquei. Fiquei lá, transitei toda a minha vida, fui contratado como auxiliar de ensino, fiz meu mestrado, meu doutorado, minha livre docência. Depois acabei virando professor titular da Faculdade de Medicina da USP, onde me aposentei há 2 anos atrás. Nesse período, várias atividades, trabalho de campo na Amazônia, onde é que eu exerço a maior parte das atividades, exercia a maior parte das atividades, porque eu trabalhava muito com malária, uma doença específica da Amazônia. Então, por isso, eu ficava muito tempo e ainda fico, tenho um trabalho de campo na região hoje, em Santarém, no Pará, onde nós temos um convênio com a Prefeitura Municipal e fazemos trabalho de malária. Dentro da minha vida acadêmica, acabei sendo chefe do departamento que eu trabalho, posteriormente acabei sendo diretor do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo, fui diretor clínico do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, fui diretor da Faculdade de Medicina da USP e acabei sendo superintendente de saúde da Universidade de São Paulo, até quando vim para a Secretaria de Estado da Saúde assumir a área de vigilância, que é a área que eu estou hoje. Doutor, o que é a Coordenadoria de Controle de Doenças? O que ela faz? É vigilância. No fundo, ela conecta várias áreas que trabalham com as doenças endêmicas, epidêmicas, todos esses grandes problemas em saúde, elas são acompanhadas, as discussões dos projetos, o enfrentamento a elas é feito na Coordenadoria de Controle de Doenças. Aí nós temos a vigilância epidemiológica, temos a vigilância sanitária, nós temos o Laboratório de Saúde Pública, que é o Instituto Adolfo Lutz, temos a Superintendência de Controle de Endemias, que trabalha com os vetores, com os mosquitos, temos o CRT, que trabalha com doença sexualmente transmissível, /AIDS, temos o Instituto Pasteur, ou seja, nós temos um conglomerado de instituições que trabalham na vigilância das doenças. Nós detectamos quando aparece uma doença, procuramos prevenir quando surgem das doenças, lá que se dão as grandes campanhas de vacinação, lá que se projeta todos esses processos de enfrentamento das doenças e até doenças crônicas, como a própria discussão da hipertensão, da diabetes, também as políticas saem de lá da coordenadoria. Imagino que sejam muitos, mas dá para a gente citar aí alguns dos principais desafios enfrentados atualmente nessa área? Bem, nós vivemos num país muito complicado em termos de doenças, não só pela dimensão, mas pela variedade ecológica que você tem, doenças de selva, doenças urbanas, ao lado disso, doenças transmitidas por alimentos e outras doenças crônicas que são quase que consequência da grande urbanização das pessoas, do estilo de vida que cada um leva. Mas veja, por exemplo, nós estamos sempre discutindo e aparecemos muito quando aparecem nas doenças agudas, epidêmicas. Por exemplo, agora é a febre amarela. O ano passado nós tivemos a famosa gripe H1N1. O ano retrasado nós tivemos dengue com quantidades e números insuperáveis de dengue no estado de São Paulo. Então nós trabalhamos com essas doenças e, por exemplo, quando chega uma campanha de prevenção da vacina, todas essas vacinas que são aplicadas ao recém-nascido, às pessoas na primeira fase, vem da nossa área, da nossa vigilância que faz isso para prevenir as doenças no futuro. Bom, claro, não dá para a gente deixar de falar da febre amarela, que foi a última e a mais recente delas, né? A gente teve aí, segundo aí o último balanço aí da Secretaria de Saúde, 136 mortes, né, aqui no estado desde janeiro de 2017, 376 pessoas infectadas aí nesse período. Nós tivemos aí fechamento de parques, filas gigantescas nos postos de saúde. Dá para a gente fazer um balanço geral e atual
da situação aqui no estado, doutor? Bem, ela não é a última doença que acabou, não acabou ainda. Nós estamos na evidência da doença, né? Exatamente. Ela deixou um pouquinho o grande centro urbano, que é a grande São Paulo, mas ela marchou para o litoral. Agora nós estamos tendo casos, por exemplo, no Vale do Ribeira, estamos tendo no litoral sul de São Paulo, e estamos vendo que também que está chegando via do Vale do Paraíba, por região de Bertioga, no litoral norte, onde nós vamos ter alguns casos, provavelmente em algum tempo, algumas semanas, provavelmente, até na hora que começa a esfriar, e quando esfria, diminui as chuvas, diminui então a quantidade de possibilidade de doença. Mas o balanço é assim, primeiro foi uma surpresa muito grande. É uma doença de selva, não é uma doença, é uma febre amarela silvestre, não é urbana. Nós não esperávamos que essa doença pudesse chegar próximo aos centros urbanos como chegou neste ano passado e neste ano. 2016, quando nós tivemos o primeiro caso, ela acontecia onde sempre aconteceu, na área norte e noroeste de São Paulo. Nós tivemos casos em São José do Rio Preto, tivemos o caso em Ribeirão Preto, numa região que a gente sabia que acontecia caso, por isso a população adequadamente vacinada, protegida contra essa doença. Mas, de repente, ela começou a entrar pelas novas áreas de floresta em São Paulo. Nós tivemos um aumento de 16% da área de reflorestamento no estado de São Paulo. Isso permitiu que houvessem trilhas que viesse o vírus circulando através dos macacos e dos vetores que transmitem e chegasse em Campinas e, posteriormente, na Grande São Paulo, que foi quando nós tivemos toda essa celeuma no fim do ano, começo desse ano, dezembro, janeiro, agora 2018, janeiro de 2018. Por que era insuspeitado? Porque é uma doença de selvas. A despeito que nós vivemos em região urbana, mas nós temos muito contato com matas. E de qualquer jeito, a doença dizimou os macacos, os bugios, que são os primatas não humanos mais robustos que tem por aqui, e fez com que nós tivéssemos casos humanos importantes, porque o ciclo é mantido com o macaco. Quando o macaco morre, aí o mosquito que precisa de sangue desce, se encontra o homem lá embaixo, ele pode picar o homem. Então foi o que aconteceu. Pegou uma área que não tinha uma história de vacinação antiga, porque não é uma área de concorrência. Então nós começamos a prever quando ia chegar em determinadas áreas, por através de um estudo de georreferenciamento realizado pela Superintendência de Controle de Endemias, e começamos a vacinar previamente a chegada do vírus. E conseguimos ter uma cobertura até razoável na Grande São Paulo, a tal ponto que quando ela chegou em Mariporã, que foi o epicentro dos maiores números de casos que nós tivemos, a população estava 85% protegida. Mas esses 15% desses números aí, que é grande parte dos números que você falou, ocorreram lá em Mariporã, porque é uma cidade incrustada no meio da mata. Você vê, tem áreas grandes e matas e com casas dentro, isso que impossibilitou que a gente conseguisse vacinar todas as pessoas pelas dificuldades de você atingir tudo isso. Mas os números são esses que você disse. A previsão é o que está acontecendo, a diminuição do número de casos, ele foi para o litoral. Lá no litoral os casos vão ocorrer cada vez menos, até por causa que está chegando, terminou o verão já. E é provável que vai ficar em calmaria até o próximo verão, quando deve voltar. Agora, doutor, qual a importância que tem se descobrir o caminho que é percorrido aí pelo vírus para o controle, né, da epidemia, né, especificamente falando aí do caso da febre amarela? Olha, esse foi, eu diria para você, que foi o grande avanço que nós tivemos nessa epidemia. Se a gente pode falar que é avanço, mas foi. Nós nunca soubemos como que esse vírus sai lá do Amazonas, do norte, no centro-oeste. Que é uma doença característica da região norte, né? Então, e chega na centro-oeste e norte, e chega na região sudeste. Nós não sabíamos. Chegou, ela não existia aqui antes do ano 2000. Foi nos últimos 15, 18 anos que a doença chega mais próxima a nós. E nós não sabíamos como. Sabia que o macaco estava envolvido, porque a doença silvestre é mantida com o macaco mesmo, né? Então, quando você tem caso humano, é porque teve no macaco antes. A gente sabia disso. Mas como chegava, não tem. Até quando, neste ano passado, nós observamos, pelo mapeamento, georreferenciamento, aonde aparecia um macaco infectado e quanto tempo depois, onde aparecia outro. E fomos mapeando e percebemos que o vírus caminhava numa velocidade constante pelas trilhas ecológicas, que foram as áreas novas de reflorestamento. E começamos a prever o tempo que demoraria para chegar em determinado local. Por exemplo, quando no inverno, que foi julho, agosto do ano passado, quando nós já tínhamos feito essa trilha, nós percebemos que andava 0,3 km por dia.
Então, quer dizer, cada dia andava 300 metros, o vírus ia chegando. Quando chegou no verão, passou para 2,7 km por dia, quase 3 km por dia. E aí, com isso, nós começamos a perceber quanto tempo demoraria para o vírus chegar em tal lugar pela trilha. Por exemplo, nós sabíamos que ia chegar em Mariporã em agosto. Então, nós começamos a vacinar, é um lugar que não tinha nenhuma cobertura vacinal. Quando chegou em dezembro, quando chegou o vírus lá, tinha 85% da população vacinada. Mas assim mesmo tem um número grande. Foi quando chegaram os macacos, começaram a morrer, e aí logo depois começaram os casos humanos. Então, é isso, a visão das trilhas permite que você antecipe o surgimento. Quando a gente não sabia, você não tinha como vacinar as regiões onde vinha, você vacinava no entorno onde acontecia a infecção. Mas como nós não sabíamos um dia, você só vacinava o entorno, apareceu outro ali e vacinava o entorno. Agora, reconhecendo as trilhas, o caminho ecológico do vírus, você consegue prever e vacinar com antecedência. Foi isso que nós fizemos e já sabíamos que ia chegar agora no Vale do Ribeira e a vacinação já estava bem avançada no Vale do Ribeira quando chegaram os primeiros casos. Agora, tem uma situação interessante também, doutor, o sumiço, né, de macacos em áreas aí de matas de São Paulo acaba dificultando as pesquisas. Não foi nem tanto pesquisa, para nós é muito ruim, porque, por exemplo, nós tínhamos cadastrados 500 bugios no Horto Florestal, não tem mais nenhum, morreram todos. Ou eles fugiram, porque quando começa a ficar doente, os outros percebem e vão embora. Mas o que acontece? Ele é o nosso sinalizador. Quando eu vejo, morreu um bugio, eu vejo da isolo, febre amarela na morte dele, eu sei que a febre amarela chegou. Ele é o nosso sinalizador. Por isso, quando falar em matar macaco, pelo amor de Deus, você está tirando exatamente a nossa defesa e a nossa sinalização que a doença está chegando. Ele é o nosso alerta, olha, teve macaco doente, olha, então vamos proteger ali que pode ser que apareçam homens doentes. E o bugio, que é o principal, que fazia aquele ruído do finitário, que é o bugio que faz isso aqui, ele deixou de ter, nós não temos quase no estado de São Paulo, nesse ano, as pessoas comentam que não ouvem mais o ruído. O barulho feito por barulho, não, o rosnário do bugio, não sei se é rosnário o que é. Mas, por outro lado, tem outros primatas não humanos que ficam doentes. O próprio mico fica, só que como ele é muito rápido, ele não é pesado como o bugio, ele é menos picado e ele transmite menos essa doença e ele não fica doente. Então, ele costuma ser vamos supor, quase que um portador assintomático do vírus, que o mosquito vai picar, ele está infectado. Então, eventualmente, não fica doente, então não vai morrer por isso, e ele pode ser um transmissor para outros vírus, para outros mosquitos. Tá certo. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente volta com o programa São Paulo Brasil. Até já. Estamos de volta com o programa São Paulo Brasil, que hoje recebe o infectologista, coordenador de controle de doenças da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, Marcos Boulos. Doutor, o senhor esteve agora, se não me engano, em fevereiro, em um evento realizado aqui na Câmara Municipal, que foi o ciclo de debate Município Saudável, que tratou da incidência aqui da febre amarela aqui na cidade, no estado de São Paulo, e o senhor informou, né, que haviam sido 7 milhões de pessoas vacinadas no estado de São Paulo no ano passado, né? E que a meta aí era vacinar até 9 milhões de pessoas até o fim do primeiro semestre desse ano. 9 milhões seriam até o fim de fevereiro, que não aconteceu, né? Porque houve uma baixa adesão, então nós tivemos uma vacinação em torno de 55% a 60%. Então devemos ter vacinado um pouco mais de 5 milhões de pessoas nesse período, mas nós continuamos vacinando, tentando atingir nossa meta, porque o objetivo é vacinar o estado todo de São Paulo até, no máximo, o fim deste ano. Vamos falar um pouquinho, então, sobre essa questão da vacinação. Recentemente, aí, todas as UBSs começaram a vacinar aí, com as doses fracionadas, né? E gerou muitas dúvidas em relação a essa questão da dose fracionada, em relação à eficácia dela. O que a gente pode falar sobre isso? Ela é uma dose eficaz, segura, enfim? É assim. A vacina da febre amarela, ela data a sua confecção de 1937. São 81 anos que essa vacina foi elaborada pela primeira vez.
Naquele momento, as exigências para você ter uma vacina segura, tudo eram muito menores do que é hoje. Provavelmente, se essa vacina, do jeito que era confeccionada hoje, fosse tentar ser aprovada aqui no Brasil pela Anvisa, ela não seria aprovada por alguns problemas. Mas uma coisa que a gente reconhece há bastante tempo é que ela tem um poder de indução de proteção muito maior do que o necessário para a proteção do indivíduo. Até 60 vezes mais. Isso a gente já sabia e mostrava que provavelmente se você desse menos vacina, você ia ter uma proteção muito boa também. Nunca a Organização Mundial de Saúde optou por diminuir, porque está dando certo, não tem uma demanda muito grande de vacina no mundo, então vamos deixar assim mesmo, tá? Vamos deixar assim, porque não precisamos fazer mais pesquisas para diminuir. Mas perante a emergência de epidemias em vários lugares, principalmente o ano passado, ano retrasado, na África, no Congo, em Angola, foi necessário você ter disponibilidade de vacina que você não tinha. Então, por isso, optou-se por vacinar com 1/5 da dose que você dá habitualmente. E a epidemia acabou nesses dois lugares, mostrando a eficácia. Já faz 1 ano e pouco, então você fala, olha, em 1 ano deu resultado. E no Brasil, há 8 anos atrás, os profissionais, pesquisadores da Fiocruz, aí no Rio de Janeiro, já aventando as possibilidades da necessidade de fracionar, fizeram estudos em militares, em um pouco mais de 300 militares, e acompanharam por esse período todo. Quando eles abriram o protocolo agora, 8 anos depois, perceberam que 1/10 da dose protegia tão quanto a dose integral nesses 8 anos, mostrando que a dose com 1/10 é tão boa quanto pelo menos 8 anos, porque eles não acompanharam mais que 8 anos. Portanto, dando 1/5, que é o que nós estamos dando, protege tão quanto a dose integral, podendo até eventualmente, nós não sabemos que não foram testes, ter menos efeitos colaterais. E por que a vacina não seria aprovada hoje? Pelos efeitos colaterais. Ela é feita por vírus vivos atenuados. O que significa isso? Você pega o próprio vírus da febre amarela, que causa doença e pode matar a pessoa, e vai, de uma certa maneira, inativando, tirando a atividade dele, passando o que a gente chama em ovos embrionados. E embrião de ovos vai passando. E passa 17 vezes para ir ficando menos ativo esse vírus da vacina. E com isso eles perceberam que era suficientemente boa até esse período, desde 1937, 81 anos atrás. Porém, o que naquele momento não havia se percebido é que alguns efeitos colaterais mais importantes podiam ocorrer. Por exemplo, quando nós chegamos a vacinar em 2000, teve a primeira epidemia no Sudeste, houve uma decisão do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, vamos vacinar todo mundo, porque a vacina é disponível, é brasileira, você consegue vacinar e a febre amarela está chegando. Aí, de repente, nós percebemos uma jovem de Campinas, onde não tinha a mínima chance de ter febre amarela, morreu pela vacina. Não se conhecia isso antes. Sabia que ela tinha alguns problemas neurológicos, podia causar, mas que ficava boazinha. Tem quadros febris que podem ocorrer com frequência em pessoas até 10, 15 dias após, mas que também reverte, não tem nenhum problema. Mas morrer pela vacina se percebeu a primeira vez em 2000. Aí se suspendeu esse projeto de vacinar indiscriminadamente, só se optou por vacinar onde ocorre o vírus, onde está correndo a infecção, não em lugar que não ocorre, porque aí você só vai correr o risco de ter problemas na vacina. E aí se percebeu internacionalmente que vários casos tinham morrido pela vacina. Então, por isso, houve uma reticência. Quando nós vamos vacinar? Vamos vacinar quando o risco de você adquirir a doença e morrer por ela é maior do que o risco da vacina. Qual a chance de você ter um acidente fatal pela vacina da febre amarela? 1 em 1 milhão. Qual a chance de 1 para 1 milhão? Olha, a gente costuma dizer que a chance de você morrer quando você acorda é maior que 1 para 1 milhão. Então, morrer por uma vacina, por 1 para 1 milhão, é ganhar na loteria ao avesso, ao inverso. É muito, muito, muito pouco provável. Isso não significa que você vai dar vacina para quem não tem chance de pegar a doença. Por outro lado, para aquelas pessoas que estão em lugares onde pode circular o vírus, a chance de você adquirir o vírus e morrer pelo vírus é muito, muito, muito maior do que a chance de ter problema pela vacina. Então, no caso aqui, risco-benefício, as pessoas que estão vivendo hoje em regiões no Brasil praticamente, mas em São Paulo especificamente,
onde você tem o vírus circulando em quase todas as matas paulistas, é necessário vacinar. Aí diria você, bom, e se eu vivo na Avenida Paulista? Não tem a mínima chance de ter, porque esse mosquito é um mosquito que vive na selva, e é verdade. Por que eu tenho que me vacinar? Não precisa. Se você ficar a vida toda na Avenida Paulista ou dentro de não ir para as matas. Mas, por exemplo, eu sou médico, quero ir comer um churrasco no fim de semana no Clube de Campo da Associação Paulista de Medicina, que é aí na Cantareira. Eu tenho um risco na Cantareira. Então, teoricamente, se eu não me vacino porque eu moro aqui, eu não posso nem pensar em sair no fim de semana para ir no lugar de matas. Então, por isso que a gente recomendou, olha, hoje seria muito adequado que as pessoas se vacinassem para evitar qualquer tipo de problema com relação à febre amarela. Pode morrer? Nós podemos morrer a qualquer momento, não se vacina ou sem vacina. Não é esse o problema. Mas a chance de morrer da vacina, repito, é muito, muito, muito menor do que de morrer da doença que está circulando por aqui. E a reação, ela pode ser maior ou seja, as pessoas idosas têm uma chance maior de ter reação à vacina? Bem, nós supomos que pessoas que têm deficiência imunitária, quer dizer, que não respondem adequadamente às invasões, aí conta até as invasões da vacina, do vírus vacinal, teriam maior chance de não conseguir controlar o vírus vacinal. Então, seriam idosos, seriam crianças com menos de 6 meses de vida, seriam pessoas que têm doenças que levam à imunodeficiência, aí você tem os reumatismos, quem está tomando quimioterapia, pessoas infectadas pelo HIV com a imunidade baixa, não obrigado, nem todos, não é todos, não só os que têm imunidade baixa, pessoas que têm alergia a ovo, porque lembra que é feito em ovos embrionados a inativação do vírus. Se você tem alergia a ovo, você vai ter alergia à vacina. Se for vacinar, tem que fazer com cuidado. A gente procura evitar essas pessoas que usam vacina e, se for viajar, usa repelente, é a melhor coisa. Mas, alguns casos que nós tivemos de pessoas que até morreram pela vacina não tinham esses antecedentes reconhecidos. Por isso, provavelmente tem outros fatores que nós desconhecemos que facilitam essa evolução. Agora, esse pânico que foi gerado na população, o senhor acha que isso foi causado por uma desinformação generalizada, doutor? Há um culpado por isso? Há interesses? Quais os riscos dessa desinformação? Eu diria para você, claramente não tem interesses, não tem culpados, mas existem contingentes que é bem interessante até a gente discutir. Como você mesmo falou, repetiu, nós vacinamos 7 milhões de pessoas no ano passado. Durante todo esse período, não teve nenhum tipo de celeuma, as coisas foram feitas gradativamente, lentamente, com menos efeitos colaterais, menos pessoas morreram, porque isso foi fazendo com cuidado, casa a casa, vacinando as pessoas durante o tempo. Quando a doença chega perto de São Paulo, onde está a mídia começou a divulgá-la de uma maneira mais como se fosse morreu uma pessoa de febre amarela. Levou as pessoas para aparecerem em horários nobres da televisão, mostrando que tem essa doença nova e tal. Aí você não conseguiu mais segurar as pessoas. Falou, se morreu aquela pessoa, eu posso morrer. E as pessoas correram para a fila. Quando não tinha nenhuma indicação, as pessoas aqui vivendo dentro de São Paulo, claro que a gente ia tentar, como a gente estamos fazendo agora, tentar vacinar todos, mas por prioridades. Porque você tinha lugar onde estava circulando o vírus, aquelas pessoas estavam correndo risco real de morrer de febre amarela. Quem está vivendo no centro urbano não tinha nenhum risco de febre amarela, a não ser que ia para outra coisa. Então nós estávamos tentando organizar sistemas, mas o atropelo foi tão grande por essa informação, diria para você, exacerbada ou focada no ponto errado. Em vez de a gente discutir o que como prevenir, começou a discutir o número de mortes e as pessoas sentiam, posso ser eu. Então isso fez que nós tivéssemos uma desinformação mesmo, porque a informação foi ao inverso, não contribuiu para que você pudesse organizar a vacinação de uma maneira mais adequada. Isso fez o que nós tivemos aí. E depois, quando começou a se comunicar os efeitos colaterais da vacina, que começaram a se comunicar depois, aí todo mundo fugiu. E ainda mais com fracionamento, aí todo mundo, essa vacina é meia boca, pode me matar. Aí é o contrário, é o medo da morte de um lado ou de outro. E as pessoas fugiram. E nós não mais conseguimos atingir as metas propostas. Uma outra questão, a reabertura de alguns parques,
muitos parques da cidade foram fechados, alguns já reabriram, inclusive o zoológico, que foi fechado, reabriu. Há algum risco nessa ação, doutor, na reabertura desses locais? De reabertura não tem risco que as pessoas irem lá sem vacina. Sim. Veja, eu vou repetir. Hoje nós vivemos numa cidade em que as áreas de matas têm o vírus da febre amarela circulando. Pode estar circulando no horto? Pode sim. Nós tivemos casos de humanos no horto florestal. Pode estar no zoológico? Pode sim. Agora, não, então não vou abrir. Então, então nós vamos fechar todos os matos de São Paulo. Não é só parque. Ninguém entra mais na Cantareira. Ninguém entra em Mariporã. Ninguém entra em Atibaia. Não é assim. As pessoas têm que saber os riscos e medir a sua responsabilidade para não ficar doente e não ficar doente as famílias, os amigos, a quem ele ama. Então, é necessário as pessoas terem responsabilidade. Está sendo avisado, faixas enormes. Para entrar aqui, precisa da vacina. Naquele momento, por que foi necessário fechar? Porque nós tínhamos que fazer um balanço do que estava acontecendo. Tinham pessoas que moravam no entorno e dentro do parque. Mais do que isso, tinham pessoas, tinham verdadeiras componentes, não só que moravam lá, nós não sabíamos se tinha o macaco e tinha o vetor. Então nós fomos avaliar o famoso hemagogo, o sabetes que transmite, ou o macaco. Então nós fizemos como se fosse acompanhamos, avaliamos todo o processo dentro dos parques. Quando nós tínhamos certeza do que estava acontecendo, falamos assim, olha, põe aqui um carimbo, aberto, mas sob risco. Então você precisa vacinar. Vai no parque? Vai, mas vacine. Tá certo. Bom, a gente vai fazer mais um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com o terceiro bloco do programa São Paulo Brasil. Até já. Estamos de volta com o programa São Paulo Brasil, que hoje recebe o infectologista, coordenador de controle de doenças da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, Marcos Boulos. A gente tem ouvido cada vez mais se falar, doutor, sobre movimentos anti-vacinação, principalmente depois de uma onda aí de sarampo que ocorreu na Europa, né, com um aumento aí de 400% dos casos. Como que o senhor interpreta tipos de movimento como esses? O Brasil tem chance de passar por uma onda também dessas de anti-vacinação? Nós temos várias pessoas que se negam a vacinar. E os riscos são inerentes, né? Veja, por que a humanidade tem uma vida média muito maior do que tinha no passado? Tem vários motivos. Saneamento básico, melhoria do ambiente, melhoria da água, do fornecimento de água, sendo parte do saneamento básico, mas também pela diminuição da mortalidade no primeiro ano de vida pela vacinação. A vacinação certamente foi um impacto enorme na melhoria da vida das pessoas e que elas vivem. Claro que toda substância que você inocula em um indivíduo, ele tem efeitos colaterais. Pode ter. Se eu ponho uma simples comprimido de ácido acetil salicílico, eu posso ter uma hemorragia gástrica. E se eu tomar uma gota de dipirona, eu posso ter aplasia de medula, que são doenças graves, porque você está colocando um componente que o organismo reage. A vacina é a mesma coisa, você pode ter reações à vacina, é claro que sim. Mas quando você vê risco, benefício, você opta pelos benefícios que são muito maiores que o risco. É por isso que a humanidade melhorou mais. Só para você ter uma noção, falando do sarampo, nós tivemos há 3 anos atrás, na nossa vigilância, detectamos um médico que estava viajando nos Estados Unidos e adquiriu sarampo. Não sabia que estava com sarampo, começou a ter febre nos Estados Unidos. Viajou para o Brasil, ele mora em Jundiaí, foi para Jundiaí, operou pacientes e quando se diagnosticou sarampo. O problema que ocorreu é que assim, todos os viajantes, 200 e poucos viajantes do avião, tiveram que ser contactados para saber como estava a cobertura, porque senão ia explodir epidemia nos vários lugares devido a esse foco de um indivíduo. Causou problemas nos pacientes que ele operou, todos contactando, todas as famílias para coisa. Era um indivíduo que era do movimento antivacinal, não quis se vacinar. Mas isso não é só um problema para ele, é um problema com todas as pessoas ao redor que causam isso. Então, o movimento antivacinal, você tem vacinas que você pode evitar e pode não tomar, porque os males podem somar. Mas tem vacina que não tem jeito. Se você quer viver bem, sarampo, por exemplo, 4% das pessoas morrem por sarampo, da doença.
da vacina, o efeito colateral da vacina é muito menor que esse, e não é e o quadro de reação alérgica, de reação vacinal é muito fraco, não é nem morte, são bem discretos. Isso acontece com a maior parte da vacina. Mas o movimento vacinal está lá, é um movimento chamado naturalista, que eu acredito, eu aceito que muito das coisas da natureza pura são muito melhores, mas você tem que se proteger contra os malefícios que estão por aí também. E a vacina é um dos meios de acontecer isso. Certo. Vamos mudar um pouquinho de assunto. Eu queria saber a opinião do senhor em relação à implementação de terapias alternativas no SUS, né? Podem ser alternativas aí à medicina convencional? Qual que é a opinião do senhor? Eu vejo, eu não tenho essa história de medicina alternativa, medicina convencional. Você tem medicina ou não medicina? Fundamentalmente é essa. Se a terapêutica a ser utilizada é uma terapêutica consensuada, que nós sabemos que é uma terapêutica que tem benefícios, ela pode ser utilizada. Mais benefícios que problemas, porque em alguns casos mais problemas que benefícios. Podem ser utilizadas. Eu não vejo inconveniente nisso, mas a gente precisa demonstrar que isso está acontecendo. Não pode ser que frequentemente acontece com novas coisas que aparecem no achismo. Olha, achei que foi bom. É muito claro esse negócio desse medicamento para câncer, fosfetronamida, por exemplo, o pessoal achava que era bom. Quando você pôr no cômputo geral, analisando, não tinha nenhum efeito positivo. Então, para você fazer uma terapêutica, você precisa demonstrar, nem é cientificamente, você ter convicções que essa medicação, que esse tratamento funciona para um grande número de pessoas. Aí aí vale a pena a gente utilizar. Agora, você autorizar o funcionamento de procedimentos que a gente nem sabe como funciona, não sabe os efeitos que pode ter e os problemas que podem ocorrer, eu acho que eu preferia avaliar isso melhor. Porque nós temos, se eu não me engano, acho que 29 tipos de tratamentos que são implementados aí pelo SUS, mas acho que 2 só aí autorizados pelo Conselho Federal de Medicina, né, doutor? A gente precisa ver, às vezes também os conselhos de medicina, eu sou conselheiro, eu sei disso, aqui de São Paulo, ele se baseia por todas as conotações científicas, uma correlação científica. Nem sempre a ciência também revela tudo, né? A gente precisa ver exatamente o que tem. Tem alguns que a gente nem tem uma recomendação tão científica que foram aprovados. É a acupuntura, por exemplo, e a própria homeopatia. Elas não têm demonstrações daquilo, mas elas fazem parte do do SUS, e que é aprovado pelo Conselho Federal de Medicina. Então, a gente precisaria ver caso por caso para saber quais são as evidências que nós temos de melhora com essas terapêuticas. Que importância que isso acaba tendo no ambiente público, doutor? Não entendi, desculpa. Que importância que isso acaba tendo no ambiente público? Eu acho que se você tem terapeutas que funcionam, que você tem evidências de funcionamento, é muito bom. As pessoas vão ter... Já que a gente tem um sistema tão, muitas vezes, saturado, né? Enfim. Então, você vai conseguir com menos agressão, porque várias das terapêuticas chamadas alopáticas, elas têm efeitos colaterais, né? Por isso que tem esses movimentos anti-remédio, anti-antibiótico, anti-tudo que tem, né? Ela tem efeitos colaterais, porque você dá alguma coisa que tem... matar uma bactéria, matar um vírus, etc. Então ela acaba sendo maléfica para o corpo humano também, não tem dúvida, mas você vê risco e benefício sempre. Às vezes você tem terapêuticas que possam não ter esses efeitos colaterais todos e ser benéfico. Tomara que isso pudesse ser explicado. É que nós não temos ainda uma convicção que nós tenhamos essas terapêuticas que possam ser utilizadas de maneira adequada. Ainda, no meu entender, nós estamos ainda muito experimental nessas terapêuticas para que a gente possa consubstanciá-las e aprová-las. Bom, e aí entra numa questão também que a gente tem ouvido cada vez mais se falar, que é a questão da empatia, de se tentar cada vez mais humanizar o atendimento médico, né? Qual é a opinião do senhor em relação a isso também? Devia ser humano, né? O que é humano? Humanizar nós somos humanos, né? Exato. A medicina, ela, antes do modelo científico, há 100 anos atrás, quase 100 anos atrás, as pessoas curavam de várias maneiras. Eu me lembro até um dos grandes tratadores, considerado um dos grandes tratadores de todos os tempos, chamado Paracelsus, do século XVI. O que ele podia usar para tratar no século XVI? Não tinham medicamentos. Não tinha nada que a gente conhece hoje. Ele usava
xamanismo, usava astrologia, ele usava mercúrio, que ele usava toda essa área que é usada para todos produtos que a gente não usa, nunca mais usou. E ele curava muito, era considerado um grande curador. Nós temos vários livros de Paracelso mostrando a eficácia dos métodos que ele usava, né, que davam efeitos. Mas o que era mais importante não era nada disso, como hoje também, é o poder da empatia mesmo. Eu tenho vários pacientes, médico há mais de 40 anos, vários pacientes com doenças iguais, alguns evoluem melhor que outros, com o mesmo tratamento. Isso acontece sempre. Qual a diferença daqueles que evoluem bem para os que evoluem mal? A confiança. A pessoa toma a responsabilidade dos seus próprios males. Eu vou resolver. E o médico, até o nome fala, médico assistente, ele assiste e procura, de uma certa maneira, orientar as pessoas dos problemas que podem ter e estimular que ele tenha fé que vai ficar bom. Quase todos os casos melhoram quando a pessoa acredita, mesmo com doenças mais graves. Aliás, se tivesse bem, provavelmente nem teria as doenças mais graves. Isso sempre foi assim. O modelo científico, de algum tempo, tentou tapar essa peneira. Não, nós vamos ter tudo matematicamente mostrado, como se a vida fosse matematicamente demonstrada. Ela não é. Ninguém sabe até hoje porque as pessoas, como nascem, como crescem, por que crescem desse jeito. Ou seja, as fatos essenciais da vida são desconhecidas na medicina e de todos nós. A medicina ela tem que procurar, com dados da biologia que nós estudamos, da biomedicina, buscar dar um significado, e esse significado acontece na relação humana. Por isso a medicina não acha que é uma ciência biológica, é uma ciência humana com bases na biologia, porque é na relação que você constrói o processo de cura. Independente do que você usa, você precisa ter uma relação que permita que aquilo que você está administrando, as pessoas tenham confiança e acham que vão melhorar. Aí meio parte, mais de 50% da cura já está realizada. Tá certo. Falar um pouquinho da questão da AIDS agora, doutor, que de 2010 a 2016 houve um aumento aí, né, de 3% no número de casos de AIDS aqui no Brasil. Nesse momento a gente vê um cenário de jovens contraindo AIDS por subestimar a doença, né? Já que os tratamentos evoluíram muito. Como que o senhor enxerga esse momento? É verdade. No mundo a situação é um pouco inversa, né? Houve uma contração aí de 11%. Né? O grande exemplo do controle do tratamento da AIDS é brasileiro, principalmente por causa do estado de São Paulo, onde todo o programa se construiu, os medicamentos eram administrados graciosamente, as pessoas eram acompanhadas. O trabalho feito pela Secretaria de Saúde de São Paulo é muito forte. O que aconteceu é que as pessoas como se esquecessem, ou é a geração pós o início da AIDS. A AIDS foi na década de 80 que começou. Naquele momento eles não viveram esse momento. As pessoas que viveram esse momento, todos, eles mudaram seu estilo de vida, começaram a se preservar. As pessoas morriam de uma maneira às vezes dolorosa, as pessoas deformavam-se, feridas, emagrecidas, caquéticas, sofrendo muito. E as pessoas hoje, mesmo naquela época, tinham pessoas que não acreditavam nessa doença, acreditavam isso que é invenção de médico, né? E hoje as pessoas, principalmente jovens homens que fazem sexo com homens, eles não estão fugindo da prática de prevenção. Então, tudo é possível numa época de milagrosa, olha, tudo é possível, eu posso querer o que eu quero e nada para ver. E a doença volta a incidir de maneira importante no Brasil, não em São Paulo. São Paulo nós não estamos tendo essa subida, mas no Brasil houve uma subida por comportamentos, que eu diria até irresponsáveis, do sexual irresponsável, principalmente na região norte brasileira e também no sul, no Rio Grande do Sul também isso está ocorrendo. Eu acho que a nossa campanha, nós não estamos conseguindo chegar a esses jovens, mas nós temos que nos esforçar para encontrar a palavra certa para cada um deles. Tá certo. Bom, a gente vai fazer mais um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta já para o último bloco do programa São Paulo Brasil. Estamos de volta com o programa São Paulo Brasil, que hoje recebe o infectologista, coordenador de controle de doenças da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, Marcos Poulos.
Bom, o senhor foi diretor da Faculdade de Medicina da USP de 2006 a 2010. 4 anos, o que é bastante tempo, no comando aí de uma das maiores, melhores faculdades de medicina aí do país. Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa experiência. Eu fui, logo após eu ser diretor clínico do Hospital das Clínicas, durante também 4 anos, de 2002 a 2006, já peguei uma pancada, né? Porque o Hospital das Clínicas é um hospital enorme, o maior hospital do país também, com todos os seus problemas da clínica, assistenciais, um hospital que por muito tempo viveu em crise, por falta de subfinanciamento, falta de medicamentos. Então não foi fácil. Na faculdade, além de ser diretor da faculdade, você ainda é presidente do Conselho Deliberativo do hospital. Então o hospital também fica sob a salvaguarda da Faculdade de Medicina, além de presidente do Conselho Curador da Fundação Faculdade de Medicina, que fica na mesma salvaguarda. E acaba sendo bastante, não diria exaustante, é bastante trabalhoso, porque você tem atividades acadêmicas, atividades assistenciais, atividades até de gestão mais explicitamente, porque a Fundação Faculdade de Medicina tinha outras instituições fora do HC. Por exemplo, está dentro do HC, mas o ICESP, o Instituto do Câncer, ele vinha da Fundação Faculdade de Medicina. Naquela época que eu era diretor, nós adquirimos a pedido do governador, naquela época, José Serra, então nós tivemos entrar no nosso bojo. E várias instituições são do bojo da Fundação. Então, eu diria que é uma atividade bastante intensa, somado a isso, ao fato de que você, como diretor da faculdade, e lá na Faculdade de Medicina da USP, as pessoas têm uma espécie de um respeito muito grande ao diretor. Então, convidam você para várias atividades, até sociais e outras, que o diretor se sente quase que na obrigação de estar presente. Então, eram dias e noites em que você tinha que ir lá para atender os vários colaboradores dentro da universidade, os professores, outros, funcionários, médicos. Então, esse eu diria para você que foram 4 anos cansativos. E quando acabou, eu quis tirar uma férias e fugir. Passei um tempo fora. Imagino, mas também motivos de muito orgulho, né? Como que o senhor avalia a formação do médico atualmente aqui no Brasil? São Paulo é um caso à parte? Enfim. Não, olha, o médico ele é formado ainda praticamente no último século, como formando um biomédico. Forma um indivíduo que utiliza a ciência na sua graduação o tempo todo. Já para entrar na faculdade, ele entra fazendo exame de matemática, biologia, física, química, português, inglês, que são coisas bastante objetivas e específicas. Na faculdade é a mesma coisa. Ele vai ver anatomia, fisiologia, e vai a todas as áreas de doenças especificamente, e você trata de biologia. Você não discute muito as relações humanas especificamente, que é aquilo que norteia o médico. Então, o estudante, ele tem contato exatamente com a biomedicina, estudando, respondendo questões e tal, e só vai aprender medicina quando ele chega no internato, quando ele tem a relação com o paciente. Então, no 5º e 6º ano, que são os 2 anos, que ele tem que recuperar todo aquele conteúdo, teoricamente que meio vazio, porque não tem aplicação prática, para depois ver junto com o paciente como aquilo pode ser elaborado. É muito difícil mudar isso. Isso é uma estrutura que foi realizada pelas faculdades de medicina no Ocidente, de um modo geral, e mesmo eu tendo essa noção que isso era necessário mudar, quando diretora, nós não tivemos alternativas de como isso pode ser feito, até pelos parâmetros. Então, eu acabo dizendo que nós acabamos formando um médico ainda não qualificado para fazer a atenção correta. Por isso que ele é necessário fazer uma residência médica, onde ele adiciona a prática do internato com conteúdos mais relacionados à relação médico-paciente e até conteúdos biomédicos mais aplicados ao fato, à doença. Né? E a realidade de São Paulo, a gente pode dizer que é um pouco descolada do que a gente tem no resto do país? Não acho. O que acontece em São Paulo é que você tem instituições mais fortes, né? Você tem mais instituições públicas muito fortes. Apesar que agora, com a proliferação de algumas instituições privadas sem base de conteúdo de saúde muito forte, também fragiliza um pouquinho a formação do médico.
Mas nós temos aí formação do médico boas e ruins no país como um todo. Por exemplo, os exames que o próprio Conselho Regional de Medicina de São Paulo faz no 6º ano da Faculdade de Medicina, nós temos pessoas que vêm de várias partes do país. E o rendimento deles, em alguns casos, é muito parecido com os rendimentos paulistas, especificamente. Na residência médica no Hospital das Clínicas, que eu fui coordenador há algum tempo, você tem profissionais que vêm de Bahia, do Ceará, muito bons e do mesmo nível que nós temos aqui. Né? Ok. Bom, vamos entrar numa outra questão, que a gente não pode deixar de abordar também. O senhor é pai do Guilherme Boulos, que agora é candidato à presidência da República, é líder também do movimento dos trabalhadores sem teto. Queria que o senhor contasse um pouquinho como que é a relação do senhor com o Guilherme, como que o senhor analisa agora essa condição dele como pré-candidato à presidência. O Guilherme é um menino bem interessante. Menino não, foi um menino bem interessante. Eu me relaciono muito bem com ele, é um amigo. Além de pai, nós nos relacionamos muito bem. Com 16 anos de idade, quer dizer que lá se vão 19 anos, uma vez eu fui surpreendido pelo Guilherme em casa, dizendo: pai, eu quero que você entenda que eu vou dedicar a minha vida contra a injustiça social. Eu fiquei, o que o moleque 16 não me fala, sabe sobre isso? Mas o fato concreto é que ele levou isso a sério. Ele começou a estudar Paulo Freire. Daqui a algum tempo ele estava dando alfabetização em adultos nas favelas em São Paulo. E dormia lá, trabalhava. Mais tarde um pouco, ele entrou no movimento político, com amigos, tentando montar um movimento que pensa num socialismo, numa região que você pode ter relações mais justas entre as pessoas. E ele foi surpreendido que ainda na eleição da prefeita Marta Suplicy, o partido que ele hoje deu a seu apoio para ela a troco de um cargo de secretaria, não baseando em valores e princípios. Esses meninos todos saíram do movimento político e se isolaram, só estudando, trabalhando, fazendo coisas sociais que eles entendiam, até quando ele foi levado naquele momento para o MST, e estava começando o braço urbano do MST, que é o MTST, e a partir daí ele ficou lá. E foi uma experiência, no começo, muito difícil, até para nós pais, né? Porque ele foi preso uma vez, eu tive que tentar ajudá-lo para tirá-lo da prisão. Mas depois de algum tempo a gente percebe que aonde ele estava indo. Uma vez ele fez um chamado churrasco na laje, na casa que ele estava lá acomodado, e eu fui com a mãe dele lá com a minha mulher, lá na casa, no churrasco, e de repente chegam pessoas conversando comigo, para conversar comigo, mais perto da minha idade do que a idade dele. Você é pai do Guilherme? Eu sou pai do Guilherme. Então você é nosso pai também. Bem, eu fiquei, poxa, que como eles gostam do Guilherme, assim, para falar assim. E as mulheres chegavam para a Ivete, para a mãe dele, e falaram assim: nós vamos cuidar desse menino. E aí fui perceber o que estava acontecendo. Ele era um indivíduo que tinha estudado os últimos anos de escola pública, porque ele não achava que a escola privada merecia, o que é pagando por nada mais que eles podiam dar. Conhecia o estatuto, defendia, ficou presidente do Grêmio, defendia qualquer negociação, ele fazia negociação com a escola. Mais tarde ele começou a fazer negociação com a Polícia Militar. Quando a Polícia Militar ia fazer o despejo, ele ia lá com os... por que você vai fazer? Você tem aí um mandato para fazer isso? Você viu que você tem crianças, tem gestantes, tem idosos, e por que você vai fazer com esses indivíduos? Então começou a negociar. A tal ponto, falou: olha, nós vamos sair. Você não precisa usar violência que nós vamos sair. Mas, onde nós vamos deixá-los? E começou a negociar com o coronel da Polícia Militar um local para deixar essas pessoas, ou uma maneira de você dar para eles possibilidade de eles comerem enquanto o local. E aí ele ficou referência de um lado e referência do outro. Quando a Polícia Militar ia fazer o despejo e o Guilherme não estava presente, o coronel mandava chamar o Guilherme para ver a negociação. Eu soube disso muito depois, quando eu tenho contato nas minhas diretorias, contato agora no governo, contato com o secretário da Casa Civil, com o coronel da Polícia Militar, e falou assim: manda um abraço para o Guilherme. Todos conhecem o Guilherme, porque o Guilherme relaciona e aí mais perto cumpre a palavra nas suas relações. Então ele formou um ambiente que as pessoas ganhavam dos dois lados com a presença dele. E nesses agora, vamos ver,
18, ele começou com 19 anos, 16 anos que ele está no movimento, ele nada mais que aceitou 50 mil famílias. Se você for contar isso, multiplicar por 4, são 200 mil pessoas. Eu, nos meus 40 e poucos anos de medicina, nem de longe eu consigo ter o benefício social que ele fez para essas pessoas. E acabou tendo a repercussão que ele teve pelo que ele faz. Foi tido como um indivíduo coerente e porque ele estava sempre defendendo as mesmas causas. Isso foi visto pelas pessoas que militam na área da social, da esquerda, como um nome a ser pensado pela coerência social e perante esse vazio que os nossos políticos fizeram nos últimos tempos, né, fazendo que as pessoas fujam desses políticos profissionais que mais se locupetaram do dinheiro público, que fizeram benefícios para a sociedade. Então, e acabou surgindo quase que uma demanda de muita gente para que ele pudesse abraçar uma causa maior do que apenas o movimento dos trabalhadores sem teto, e ele aceitou, e aí ele está. E a militância do seu filho, de alguma forma, isso entra em conflito com a carreira do senhor? Não. Tem... O que tem acontecido, no passado, foi muito interessante. A primeira grande ocupação que ele fez foi num terreno da Volkswagen em São Bernardo do Campo. Eu era diretor clínico, então isso era manchete do Diário do Grande ABC. Filho do diretor clínico do Hospital das Clínicas ocupa o terreno da Volkswagen. Aí foi de boato, bum. Todo mundo sabe quem é o Guilherme e quem sou eu. O governador nos conhece nós dois, fala com os dois. Não, ele não fala. Falou pro Guilherme, ele já falou de mim, nunca falou de mim pro Guilherme, do Guilherme para mim. Então as pessoas conhecem bem, sabem que nós dois, como somos nós dois. O que tem ultimamente muito interessante é que eu também sou conselheiro do Conselho Geral de Medicina e ultimamente as pessoas, olha, não queremos você em tal chapa porque você é pai do Guilherme Boulos. Então agora fala assim, como se a marca dele pudesse de uma certa maneira atrapalhar a visão de algumas pessoas com relação ao que eles pensam no futuro e na adesão dos médicos de um modo geral. Mas isso nunca atrapalhou, a gente tem uma relação muito boa e eu posso ter atrapalhado a dele também, porque no movimento social como o dele, ter nascido de um pai da classe média que tem recursos, que poderia estar fazendo cursos em outros lugares, mas tem que lembrar, ele podia estar em atividades como as irmãs fizeram, pós-graduação no exterior, fazer uma coisa, ele decidiu por viver de uma maneira muito mais simples, de uma maneira que ele achou que podia ser bem, porque ele acreditava no sonho. Tá certo. Bom, nosso tempo já se encerrou. Queria agradecer muito a participação do senhor aqui pela entrevista. Muito obrigado. Olha, eu que agradeço. E o programa São Paulo Brasil está terminando. Obrigado pela companhia e até uma próxima. TV Câmara São Paulo, a política da cidade passa por aqui.